Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas do Apocalipse. Ou eu poderia dizer os dois testemunhos, ou os dois castiçais ou as duas oliveiras, que está escrito lá em Zacarias 4, 14. Bom, está escrito aqui, Apocalipse capítulo 11. Foi-me dado uma vara, uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Bom, nesses dois versículos aqui iniciais já começa a falar sobre dois povos. Um povo que está dentro do altar, aquele povo que adora, que cumpre os mandamentos, a palavra de Deus, que tem uma vida devocional a Deus e que pratica a palavra, os mandamentos de Jesus, e tem o povo que não pratica, o povo que pisa e que basicamente estão dentro do templo, porque o átrio, apesar dele ficar para lá de fora, mas ele está nas mesmas cercanias do templo. O átrio está fora, mas ele faz parte do templo. E todas as nações elas estariam ali. E elas pisarão a cidade santa. Peraí, elas estavam dentro do átrio e depois pisarão a cidade santa. Aqui nós temos que entender que Apocalipse é um livro simbólico, tanto ele quanto o livro de Daniel. As partes proféticas de revelações. A diferença é que Daniel, quando teve aquelas visões dos animais e tal, daquelas revelações, Deus disse para ele selar o livro, porque não iria acontecer naquele tempo, iria demorar muito tempo, e demorou muito tempo ali para começar a cumprir ali as profecias dos impérios Medo-Persa, Babilônico, a Grécia, da Grécia, o Império Romano se levantar, demorou bastante tempo, e por isso que o anjo disse para ele selar o livro. Já no Apocalipse não, o anjo disse para João não selar, porque as coisas já começariam a acontecer. Já estava acontecendo a verdade. E assim, já se passaram quantos anos que João teve essa visão do Apocalipse? Já se passaram quase 2000 anos. E o anjo falou para ele não selar, porque as coisas iriam acontecer rápido, iriam acontecer muito rápido. Então, é meio complicado a gente ficar imaginando isso aqui pro futuro. Pro futuro, mas se passar quase 2000 anos, o que isso aqui vai acontecer no futuro? Todo mundo acha que vai acontecer no futuro, mas beleza. Então, aqui, o sentido de nação santa aqui não está relacionado, na cidade santa, quer dizer, não está relacionado a Israel, tá? É simbólico, como eu acabei de dizer. Aqui o sentido de cidade santa refere-se a regras e padrões divinos que seguem a palavra de Deus. Regras e padrões divinos que seguem a palavra de Deus. O sentido da palavra santa. Por isso que as nações, todas as nações, estariam pisando. E pisar na Bíblia, segundo Daniel, pisar significa você escarnecer. Você pisar na cidade santa, você escarnecer dos padrões e regras divinos. Se você está pisando, você está negando, escarnecendo e fazendo pouco caso dela. E significa você fazer pouco caso do Evangelho de Jesus, fazer um descaso. Ou seja, durante 42 meses, seriam 42 meses de descaso, 1260 anos de descaso, de total descaso da palavra de Deus, de negação da palavra de Deus. E aqui no versículo 3 está escrito que, olha só, darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então 42 meses são 1260 dias. E 1260 dias nós não podemos levar na literalidade, tá? Porque a Bíblia tem uma regra básica de um dia profético representar um ano. Então, um dia é para um ano. Então, 1260 dias são 1260 anos. Você não pode levar isso
na literalidade, porque Apocalipse não é um livro literal, é um livro simbólico, cheio de simbologia, cheio de enigmas. Então, esses 1260 dias aqui são 1260 anos. E assim, se a gente for voltar na história, em 1538, de 1538 a 1798, foram 1260 anos de total descaso da palavra de Deus. A Bíblia, ela mesmo fechada, ela continuou profetizando vestida de pano de saco durante 1260 anos. Um tempo que as pessoas não tinham acesso a ela. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela deteve o monopólio religioso e escondeu a Bíblia de todos. E ela ficou profetizando escondida de todas as pessoas. Ninguém tinha acesso a ela. Somente a Igreja Católica tinha. E assim, eu acho interessante, né, a questão da canonização da Bíblia, né, a Igreja de Deus, a Igreja Católica ter participado. Por quê? Porque mesmo ela conhecendo a Bíblia, tendo acesso a ela, ela pisou em todos os mandamentos, em toda a Escritura. Tudo que ela fazia era o contrário do que estava escrito. A Igreja Católica fazia isso. Estava escrito algo, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Não fareis imagens de ídolos ou de imagens de escultura do que tem no céu, na terra, embaixo da terra. Não fareis imagens para adorá-las. Aí o que ela fez? Não, peraí. A Bíblia está escrito isso, mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer imagem de tudo que existe. Vamos fazer imagem de pessoas, imagens de apóstolos. Vamos fazer imagem, vamos adorar elas, de santos e tal. Aí, tipo assim, fez tudo ao contrário, né? Quer ver? Tem outra coisa aqui. Mudou os tempos, né? O que mais? É escrito, acho que em Timóteo, capítulo 2, que há somente um Deus. Somente só existe um único Deus, único, olha só, único. E um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Está escrito que só existe um único Deus. E no primeiro mandamento é adorará somente o Senhor teu Deus, né? O que ela fez? Vamos decretar que existem três, né? São três, ou são quatro, sei lá. Existem vários deuses, não existe somente um, não. Aí assim, ela pegou a Bíblia e praticamente pisou nos mandamentos e na Escritura. Mesmo assim participou do processo de canonização da Bíblia, né? E assim, o interessante é que ela fazendo tudo ao contrário do que está escrito, ela vai ser julgada por tudo que ela fez. Muito do que foi se ensinado errado, ela vai pagar por isso. E por isso que a Bíblia, ela profetizou durante todo esse tempo vestida de pano de saco. Porque apesar de ninguém ter acesso, eles estavam vomitando no povo o que não estava escrito, estava ensinando totalmente o contrário. Ela ficou literalmente, né, vestida de pano de saco, ou seja, sem poder fazer nada, escondida, humilhada. Ela ficou humilhada, a Bíblia ficou humilhada, ficou escondida da sociedade, ninguém tinha acesso. E assim, os homens, eles não podem querer mudar a palavra de Deus e achar que vão sair impune. Achar, não, vou deturpar isso aqui, ensinar errado aqui, que eu vou sair impune. No próprio Apocalipse, né, o capítulo 11, 5, 22, 18, fala que todas as pragas desse livro recairiam sobre aqueles que fizessem isso, que deturpar um dos mandamentos e ensinar errado. Assim, e acomodar o sentido da Escritura à sua própria conveniência, esses vão pagar caro. No versículo 5, está escrito que se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da boca. Olha só, importa que esse seja morto. Se alguém quiser fazer mal à Escritura, se alguém quiser modificar ela. Aqui no versículo 6, vai dizer que estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, e para converter águas em sangue, né, ferir
a terra com toda sorte de pragas. Esses aqui são sinais semelhantes aos que Elias e Moisés fizeram. Por isso que algumas pessoas acham que essas duas testemunhas são pessoas que vão profetizar 1260 anos. Como? Como é que vai viver sendo que Moisés está morto. E assim, Moisés e Elias, eles foram grandes homens de Deus, porém eram pessoas falhas. Por exemplo, Elias ficou com depressão, fugiu, era uma pessoa falha. E Moisés a mesma coisa. Deus queria matar Moisés, porque Moisés ele não queria circuncidar o filho dele, e Moisés não queria ir. Quando Deus chamou ele, não queria ir. Moisés também foi problemático. E assim, eram pessoas falhas. Por que eles iriam voltar para fazer algo? Né? Como que as pessoas mortas vão voltar? Acho pouco provável, tá? Ainda mais para profetizar durante 1260 anos, né? Porque 1260 dias são 1260 anos. Aqui no versículo 7 está escrito que quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Na Europa, nessa época de 1568 a 1798, em muitas nações da Europa, os poderes que governavam a igreja e o Estado era dirigido por Satanás através do papado. E assim, interessante é que nessa época a maçonaria surgiu também, se eu não me engano, foi em 1700 alguma coisa. Então, Satanás ele dominava toda a Europa. A Europa era o mundo na época, né? Nessa época que toda a Europa era o mundo. Não existia a nossa América aqui e tal. E assim, a Europa era o mundo. Todo mundo estava ali em volta da França, Itália. E nessa época aí, Satanás ele operava e ele governava através do papado. Então, Satanás ele operando através do papado, automaticamente iria surgir ali uma grande perseguição, né? Que é o que está falando aqui no capítulo 7. A besta que sobe do abismo fará guerra e os vencerá e os matará. E foi em 1793 que surgiram vários decretos, né, contra a religião cristã, que aboliu a religião e expunha uma grande parte das escrituras, né? Teve a Assembleia Francesa, né, um corpo legislativo que aboliu e expunha da Escritura Sagrada. Basicamente, a tolerância à religião ela tinha acabado. E no decorrer do versículo 8, né, jazeram seus corpos mortos na praça da grande cidade espiritual que se chama Sodoma e Egito, onde o nosso corpo também foi crucificado, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens e vários povos, tribos, línguas e nações viram seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitiram que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Aqui nós vemos aqui que são 3 dias e meio, né? Proféticos, 3 dias e meio são 3 anos e meio. E assim, depois de 3 anos e meio, esse mesmo corpo legislativo da França, né, ali da Assembleia Francesa, voltou atrás e anulou esse decreto de não tolerância à religião, né? E isso por quê? Porque o mundo ele entrou em desespero com a quantidade de crimes, né, que estavam ocorrendo, atrocidades, era muita frieza. Perceberam que os homens eles tinham a necessidade de ter uma fé para mudar a sua mentalidade, o raciocínio e ter uma vida social melhor. Então, a Assembleia Francesa percebeu que era um erro essa grande perseguição, porque o mundo entrou em caos total. Então, finalmente, os homens eles reconheceram que a palavra de Deus era fundamental, que a Bíblia era fundamental, e que ela tinha virtudes e moral para poder mudar a mente humana. E foi aí que as duas testemunhas elas retornaram à vida, depois de 3 anos e meio de abolição da religião cristã.
Aí aqui no versículo 12 está escrito assim: E ouviram uma grande voz do céu e lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos as viram. Aqui já está finalizando, né? O capítulo 11, desvendando aqui o que são as duas testemunhas. Houve uma grande voz do céu que dizia: Subi. Subi para aqui, e subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos a viram. Então, alguns anos depois do corpo legislativo da França ter anulado o decreto da abolição à religião, eles voltaram atrás e começaram a surgir ali várias sociedades bíblicas, né? Elas surgiram e foram fundadas e começaram a fazer a impressa da Bíblia. E logo de início ali, eles começaram a traduzir e a fazer a impressa, e começou a distribuir. E logo ali nos primeiros anos ali, mais de 50 línguas da Bíblia já começou a se circular por toda a Europa. Olha só, antes a Bíblia ela ficava escondida pelo papado, pela igreja católica. Ninguém tinha acesso. E ela ensinava tudo deturpado. Aí depois desses 1260 dias, né, ou 1260 anos, ela já começou a ser impressa e circular em mais de 50 línguas só nos primeiros anos ali. E todo mundo, não tinha uma casa na Europa, naquela época, que depois dessa ascensão, né, desse decreto ter abolido, que não tinha uma Bíblia, não tinha uma casa, todo mundo tinha uma Bíblia. Eram mais de 50 línguas traduzidas, todo mundo tinha acesso a ela e conseguia saber o que tinha sido ensinado errado e o que estava certo. E foi se aperfeiçoando ali a impressa, e o impulso e a obra da circulação da Bíblia, ela chegou a um nível extraordinário, né? A Escritura Sagrada, ela deu um salto. É o que está escrito aqui realmente, olha. Subiram ao céu em uma nuvem, os seus inimigos as viram. Olha só, quem não queria que a Bíblia ela fosse divulgada e exposta ao povo, que as pessoas tivessem acesso a ela, caíram do cavalo. Porque ela subiu subiu a um nível que todo mundo tinha acesso a ela, né? E o interessante é que aqui nesse capítulo aqui, né, capítulo 11, do 1 ao 14, fala sobre os dois testemunhos, prova que a palavra de Deus, ela sempre subsistirá. Ela subsistirá eternamente e nunca ninguém vai conseguir alterar ou mudar ou tentar acabar com ela. Porque já tentaram, nunca conseguiram. Então, viva os dois testemunhos. Glória a Deus por isso.